Admita, quando você ouviu uma sirene virando a esquina, já esperava ver um carro pintado de determinadas cores passando ao seu lado. Mas você já se perguntou por que exatamente as viaturas da polícia são dessas cores? De fato, existem muitas razões para isso em qualquer país. Vamos pegar os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo. Quando os primeiros veículos de polícia norte-americanos apareceram no início dos anos 1900, praticamente todos eram pintados de preto, e os dos agentes da lei não eram exceção. Há até uma citação bastante atrevida do próprio Henry Ford. Você pode comprar da cor que quiser, desde que seja preta. Pintar carros de outras cores era algo que não existia até a década de 1930, junto com as luzes rotativas vermelhas em cima. Quando a tinta se tornou popular, a maioria das autoridades dos Estados Unidos achou prudente tornar as viaturas policiais facilmente reconhecíveis pelo público. E assim, foi elaborada uma paleta de cores que seria ao mesmo tempo simbólica e acessível para o orçamento, preta e branca. Normalmente, a frente e a traseira do carro seriam pintadas de preto, enquanto as portas e o teto seriam brancos, com a palavra polícia, escrita em preto nas laterais. Sim, é exatamente assim que as viaturas ainda são até hoje, em muitos estados. Esse design monocromático provou ser muito eficiente. As pessoas reconheceriam instantaneamente um carro da polícia como tal, e também não era difícil fazer outra pintura, caso fosse entregue a um detetive ou a um tira disfarçado. Com o aparecimento dos adesivos em vinil, no entanto, tornou-se cada vez mais fácil pintar um carro com as cores desejadas. Com isso em mente, muitas cidades, vilarejos e até estados inteiros mudaram suas cores tradicionais para outras mais extravagantes. Depois de um tempo, porém, a maioria voltou ao tom mais suave e oficial. A explicação mais popular foi a de que a paleta de cores mais ou menos unificada inspira a segurança e confiabilidade da lei. Seja qual for o motivo, os automóveis da polícia moderna dos Estados Unidos têm 3 cores distintas: preta, branca e azul, com um cinza ocasional aqui e ali. Quanto à polícia europeia, o caminho foi um pouco diferente. Originalmente, em sua maioria, os veículos policiais na Europa e no Reino Unido eram brancos com marcas distintas neles em preto, azul ou vermelho. Pegue uma viatura policial de trânsito britânico, por exemplo, que foi apelidado de sanduíche de geleia, por seu corpo branco com uma faixa vermelha, que atravessa o meio dele. Assim como a preta, a cor branca foi escolhida por 2 motivos. Era barata e fácil de adaptar se necessário. Mas então, nos anos 90, veio a revolução. As marcas de Battenberg, desenvolvidas no Reino Unido e batizadas em homenagem a um bolo a propósito, esse padrão distinto se tornou o modelo para os britânicos, australianos e muitas das viaturas europeias. E não apenas da polícia, mas de todos os serviços de emergência nesses países. As marcações parecem quadrados alternados de 2 cores diferentes, meio que um tabuleiro de xadrez. Todo país usa sua própria paleta, mas a maioria deles tem uma coisa em comum. Pelo menos uma das cores é fluorescente, amarelo provavelmente. A razão para uma reformulação tão radical é bastante simples: tornar os serviços de emergência altamente visíveis. Imagine uma rua movimentada em uma cidade grande. Tráfego pesado, buzinas soando ao redor, motores rugindo, esse tipo de coisa. Então, quando uma sirene de emergência toca, o som parece ir em todas as direções ao mesmo tempo. O problema é que, em uma cidade onde há muitos prédios altos, um barulhão como o de uma sirene salta e rebate em todas as superfícies planas. Você já esteve em uma situação dessas? Compartilhe nos comentários se sim. De qualquer forma, como resultado, você não consegue saber para qual lado olhar para procurar a origem. E é aqui que as cores brilhantes das marcas de Battenberg entram em cena. Somente os serviços de emergência podem utilizá-las, o que torna esses veículos imediatamente reconhecíveis, mesmo no tráfego pesado. Então, lá está você, no meio da rua, com centenas de outros automóveis, ouvindo aquele barulho inconfundível e vendo um carro da polícia com as luzes rotativas acesas. Muito bem, então as marcas de Battenberg são bastante populares em todo o mundo, mas ainda existem muitos países que usam cores e paletas próprias para distinguir veículos policiais de outros membros do tráfego. Na República Tcheca, por exemplo, a maioria dos carros da polícia tem adesivos listrados ao longo da parte inferior da lateral. As faixas também são bicolores e sua função ainda é a mesma: tornar o automóvel instantaneamente reconhecível. Há um pequeno detalhe, no entanto, que destaca as viaturas tchecas. A posição das faixas é bem baixa para refletir melhor os feixes de luz dos faróis.
Enquanto as marcações de Battenberg em outros países estão localizadas na parte central, às vezes elas não são iluminadas o suficiente para identificá-las de imediato como sendo um veículo de emergência. Quando as faixas refletoras de luz são colocadas mais baixas no corpo de um carro, elas sempre recebem luz suficiente para serem vistas pelo que são. Mas provavelmente, os veículos de polícia mais visíveis de todos ficam em Dubai. A força policial nessa cidade tão rica talvez tenha um conjunto de viaturas mais caro do mundo. Além dos carros patrulha regulares, o governo de Dubai comprou esportivos de luxo que são mais rápidos e mais poderosos do que qualquer outra coisa na estrada. Eles têm marcas distintas da polícia, claro, mas uma ação aparentemente tão generosa tem um propósito adicional: propaganda. Dubai tem a imagem de cidade mais rica e luxuosa do mundo, e o fato de seus defensores da lei dirigirem Lamborghinis e Ferraris ajuda a fortalecer esta sensação. Ok, as cores dos carros de emergência fazem sentido, mas você sabia que havia outras diferenças mais sutis entre os automóveis da polícia e os comuns? Uma delas é que os policiais geralmente são mais potentes do que os disponíveis ao público. Em todo o mundo, os governos fazem pedidos especiais para seus veículos da polícia. Eles podem parecer semelhantes do lado de fora. Bem, além das cores, obviamente. Mas o que está dentro deles e sob o capô é muito diferente. Geralmente, não apenas são mais rápidos que os comuns, mas para transportar todo o equipamento que um tira de plantão pode precisar, exigem mais potência. Além disso, se tomarmos os Estados Unidos como exemplo, as grandes montadoras americanas têm um pacote policial especial. Isso significa que fabricam automóveis projetados especialmente para fins policiais, e esses podem ser diferentes. Por exemplo, existem viaturas projetadas para perseguição. Elas têm o chassi modificado e são equipadas com pneus melhores para perseguir com mais eficiência. Enquanto estão em perseguição, geralmente precisam fazer curvas fechadas e exceder os limites de velocidade. Portanto, as modificações adicionais auxiliam a polícia a pegar os bandidos com estilo. Isso também ajuda a ter uma suspensão melhor para subir no meio-fio em alta velocidade, se necessário. Outra característica do típico carro de polícia é que ele é para serviço pesado. Bem, praticamente para qualquer coisa. Não importa se o intuito é patrulhar ou interceptar, os policiais têm muito equipamento para transportar. Portanto, se os veículos tiverem características comuns, talvez não seja possível dirigir mais rápido que um determinado limite. É por isso que os da polícia têm baterias mais pesadas e potentes, além de molas para carregar todo o peso necessário dentro deles. Em termos de desempenho, no entanto, essas melhorias realmente não fazem os carros da polícia se destacarem. Apenas os tornam capazes de fazer seu trabalho. Em muitos casos, automóveis comuns são mais rápidos que os policiais. Mas há uma coisa que a polícia tem que torna quase todos os veículos um sucesso em perseguição: comunicação. Veja só, quando um oficial em patrulha perde alguém de vista, ele não sai em perseguição imediatamente, mas aciona a base. Então, o tira liga a sirene e fica no rádio para relatar suas ações. A viatura pode ser, e em muitos casos será, mais lenta do que o suspeito, mas o motorista fugitivo logo terá que lidar com um pequeno exército de oficiais pressionando-o por todos os lados. E essa é a única vantagem real dos carros da polícia. Bem, se você não estiver em Dubai, é claro. E sobre os automóveis da polícia de Dubai, eles são uma decisão muito cara. Mas como Hamlet de Shakespeare perguntou uma vez, Dubai ou não Dubai? Eis a questão. Muito bem, se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.